Mas e aí, como é que eu uso o ChatGPT para estudar melhor? No último vídeo aqui no canal eu trouxe uma análise de um artigo da Nature que mostrou que o ChatGPT ele é benéfico nos estudos, principalmente de 4 a 8 semanas, em estratégias de resolução de problemas. Mas a questão é, quais que são as melhores maneiras de usar o ChatGPT para maximizar o meu desempenho nos estudos? E aqui nesse vídeo eu quero te trazer algumas dicas e alguns hacks para você evoluir mais rápido. Vamos lá. Meu nome é André Corleto, eu sou cofundador de uma das maiores plataformas educacionais do Brasil, o MeSalva, e hoje eu me dedico a ensinar alunos normais a irem melhor nas suas provas, fazendo um estudo mais inteligente de alta performance. Uma coisa fantástica sobre o ChatGPT é que você pode pedir para ele se comportar de um jeito ou de outro. Não é sobre o que você pede para ele, mas sobre como você pede para ele responder. Isso vai fazer toda a diferença no seu jeito de estudar com o GPT. Vamos lá, eu vou te trazer aqui 4 maneiras de estudar com o ChatGPT que vão te ajudar nos estudos. E o primeiro jeito de você usar o GPT para estudar é pedindo para ele se comportar como um professor que não te dá a resposta. Então você chega para o GPT e escreve assim: você é um professor exigente que nunca dá a resposta para os seus alunos, mas ensina para eles o caminho para eles chegarem até a resposta. Você sempre faz perguntas curtas e inteligentes para o aluno responder. E aí você pede para ele explicar uma matéria. Nesse caso, o que vai acontecer? O GPT não vai te dar as respostas de cara, ele vai se comportar justamente como você pediu. E aí o que ele vai fazer é te testar. E deixa eu te contar, dentro dos princípios da neurociência e da aprendizagem, se testar é a melhor forma de aprender. Então você programa o seu GPT para ele fazer justamente isso. Ser um professor que vai estar te testando e te fazendo trazer as coisas de dentro da sua cabeça para fora. Isso vai fazer muita diferença nos seus estudos e o GPT já ganhou um ponto aí na sua prova para você quase, hein, velho? O segundo jeito de você usar o GPT é como um colega que não sabe nada. Então você chega para ele e fala assim: GPT, você é meu colega que não sabe nada da matéria e eu vou explicar para você. Então você só me faz perguntas como se fosse uma pessoa que não está entendendo da matéria. Nesse caso, o que vai acontecer? O GPT vai se comportar como uma criança que não entende o que você está falando e que você precisa explicar. E aí, de novo, o mesmo princípio anterior, o princípio do retrieval, o princípio do autoteste. Quando você explica para alguém, você precisa tirar as coisas de dentro da sua cabeça para fora. E quando você consegue explicar a matéria para uma pessoa que não entende nada dessa matéria de uma forma simples e direta, isso significa que você está elevando o seu nível de conhecimento daquele assunto. Então tá aí um segundo jeito muito poderoso de você usar o GPT. O terceiro aqui, e bastante criativo, é usar o GPT como um criador de metáforas para as coisas que você está estudando. O que acontece? Quando você está aprendendo uma coisa nova, você está criando uma série de conexões neurais lá na sua cabeça. O que é importante disso? Essas conexões, muitas vezes, principalmente no início, elas não estão interligadas com outras. Como se fosse uma peça de um quebra-cabeça nova, que você pegou ao ver um conteúdo, mas ela ainda não está bem encaixada no quebra-cabeça. Beleza? Então o que acontece? Para você fazer essa peça encaixar, uma das ferramentas bastante efetivas de estudos são as metáforas, em que você vai pegar e falar de um outro jeito, trazendo alguma semelhança com uma outra atividade para aquela coisa que você está aprendendo. Eu usei uma metáfora nesse momento, em que eu falei da peça de quebra-cabeça que se gruda nas outras. É mais ou menos isso que acontece na nossa cabeça quando a gente usa metáforas. A gente está fazendo com que as conexões neurais daquele conteúdo que a gente aprendeu estejam mais interligadas com outras. E quanto mais interligado tá, mais fácil é de você recuperar. Resumindo, chega pro GPT e fala assim: GPT, estou estudando cinemática. Me faz uma metáfora aí com coisas do dia a dia para eu entender melhor. E aí o ChatGPT vai te trazer pontos de vista interessantes sobre aquela matéria, vai te trazer metáforas que vão fazer você lembrar mais das coisas depois. E o quarto e último jeito que eu vou trazer aqui, e obviamente não são os únicos, existem 1001 maneiras criativas de usar o GPT para estudar, inclusive se você tem alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Essa de agora eu acho sensacional. É interessante a gente cruzar o GPT com os conteúdos que a gente já tem.
Deixa eu te explicar como que eu uso isso com uma aluna em preparação para residência médica. Toda vez que ela faz simulados e ela corrige os simulados, ela cria um caderno de erros, que é um documento em que ela escreve as coisas que ela está errando, quais são as lacunas que ela teve dentro daquela matéria, daquele simulado. Pois bem, o que a gente fez? A gente pegou esse caderno de erros, jogou dentro do GPT e a gente pediu para o GPT o seguinte: cara, baseado no caderno de erros que você recebeu, crie perguntas e respostas curtas e rápidas para me testar em cima dos meus erros. Olha a sacada. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo praticamente um jogo de flashcards, só que sem perder o tempo de criar os flashcards, e baseado 100% no erro da aluna. Isso é sensacional, porque a gente está usando a lógica de testes, a gente está usando a criatividade do GPT para ele criar as perguntas e respostas para a gente, e a gente está usando, a gente está otimizando o nosso tempo, fazendo todo esse processo em menos tempo. E aí o GPT ganhou mais uns pontos na nossa prova para nós. Muito bem, como eu disse, são 4 jeitos, existem muitos, e depende também da área do conhecimento que você está estudando. Se você quer aprender a escrever melhor, ou aprender uma língua, ou passar na prova, vão ter alguns jeitos diferentes de estudar. Eu com certeza posso te ajudar um pouco nisso, me chama aí nas redes sociais, a gente troca uma ideia. Eu criei uma IA que faz um diagnóstico de estudos também. Eu gosto de ensinar sobre IA, mas eu gosto de montar as minhas também. Como é que funciona? Você manda algumas informações pra gente, então você vai dizer lá, pô, qual que é a prova que você quer fazer, quais são suas dificuldades, qual é o seu horário, vai ter uma série de perguntas, você responde, e assim que você responder, a IA vai processar essas respostas de acordo com os meus métodos de ensino e vai retornar para você no WhatsApp com notas quantitativas e um resumo qualitativo também dizendo como que você está se saindo dentro dos pilares que eu julgo serem os mais importantes para um aprendizado acelerado, que é a técnica de estudo, a gestão do tempo e o entendimento do funcionamento da nossa máquina de aprendizado aqui. Fechou? Se você quiser participar, o link está na descrição. Tamo junto, se inscreve no canal aí se você gostou e bora. Valeu!